Olá, alunos. Sejam todos bem-vindos para esta aula de filosofia, né? Como nesse segundo bimestre a gente tem trabalhado bastante essa temática que é a filosofia e outras formas de conhecimento, né? Nós estamos na semana de estudos intensivos, ou seja, a semana que encerra então o nosso segundo bimestre. Então, para encerrar os nossos trabalhos, a primeira questão, né, de atividade para esta semana como proposta é justamente a gente refletir e vocês, alunos, fazer uma espécie de um relatório. O que eu tenho aprendido, né, de filosofia nesse segundo bimestre? Quais temas eu já discuti? Quais ideias, né, que assuntos eu já trabalhei e pude aprender um pouco mais sobre a matéria? Então, o primeiro passo seria isso, fazer uma revisão do que eu tenho aprendido nesse segundo bimestre. A segunda questão já tem a ver com o livro de vocês, que é o livro didático de filosofia, né? Que é justamente esse que a gente tem trabalhado aí, né? E que eu tenho feito aí as atividades para vocês quando eu uso, né, o livro didático. Então vai ser a partir desse livro didático a atividade dessa semana, né? Justamente para essa semana de estudos intensivos, que é justamente de encerramento do segundo bimestre, que a gente está aí aprofundando um pouco mais essa temática que é pedida para o segundo bimestre de filosofia, que é a filosofia e outras formas de conhecimento. E quais são essas outras formas de conhecimento? A gente sabe que as outras formas de conhecimento poderia ser a mitologia, a religião, né? O método científico e o senso comum. São várias formas de conhecimento que a filosofia nos ajuda a entender melhor, embora ela tenha o seu jeito, né, a sua atitude própria de estabelecer conhecimento sobre o mundo e sobre todas as coisas, né? Então, utilizando esse livro, vocês vão lá na página, deixa eu só ver qual página que eu coloquei aqui, né? Na página 22 até a 29, e a gente vai ler alguns textos, né? Para que depois vocês tenham condições de refletir e responder aí o que tem aí aprendido ou que está interpretando sobre a nossa aula de filosofia. Então, os textos são os seguintes, que levam como tema filosofia e mitologia, é um deles, filosofia e religião, e depois a ideia do que seria a filosofia e o senso comum. São 3 textos, né, que dentro dessas páginas do livro de vocês vão lá encontrar como que é afirmado e defendido essas diferentes formas de entender as coisas, de compreender e obter conhecimento por elas, né? Então, a questão 2, o que você compreende por um conhecimento mítico ou mitológico, né? Porque a gente sabe que cada uma dessas formas de conhecimento estabelece um jeito de ver a realidade. O mito, como o próprio nome já diz, mito quer dizer aquilo que eu compreendo como metade fantasia e metade realidade, né? É justamente narrativas que têm uma pitada de fantasia e um pouco de realidade e a gente passa a entender o mundo. Na filosofia a gente vê a rica mitologia grega, né? Onde tem vários deuses, semideuses e que passam a trabalhar conceitos próprios do ser humano, como de conhecimento, raiva, ira, desejo, inveja. São vários aspectos que a mitologia assume que é próprio do sentimento e comportamento humano, né? Mas a mitologia traz aí um singular conhecimento para a cultura, não só a grega antiga, quanto para o ocidente, né? Para nós aí. Por isso que geralmente eu costumo dizer que nós somos mais gregos do que a gente imagina, né? O outro texto vai ser filosofia e religião. Como entender esses dois campos específicos de entendimento, né? Mas que têm suas diferenças, né? A filosofia se pauta mais pelo questionamento, pelo fundamento e raiz das coisas, né? Pautado a partir das ideias, das discussões e das narrativas que a gente chama de correntes de pensamento. A religião já parte mais do pensamento, da doutrina, da compreensão do mundo e do homem, numa visão por meio da fé e na ideia da existência de Deus. Então são campos distintos, mas que estabelecem certos conhecimentos para o homem. E o outro texto retrata a questão da filosofia e o senso comum. O que seria senso comum? O próprio nome diz, senso é o que eu penso, comum é o que as pessoas pensam de forma geral, né? E o pensamento filosófico é aquilo que a gente já se pauta dentro de teorias de povos antigos, de pensadores que viveram
há centenas de décadas atrás, né? Então a gente passa e percebe as diferentes formas de conhecimento, né? E a filosofia nos ajuda a entender cada uma delas. Então, alunos, nessa semana a gente vai estar realmente refletindo um pouco isso. E como é a última semana já de encerramento do segundo bimestre, que você também possa fazer uma espécie de uma revisão, né? O que eu estou aprendendo da matéria? O que tem ficado de dúvida? Que talvez depois eu possa tentar perguntar para o professor, né? Como que eu entendo esse conceito, essa ideia? Então vocês façam aí uma espécie de uma revisão, né? E de um relatório, o que eu aprendi, tenho aprendido dessa matéria, qual a sua importância aí para a minha vida, né? E outra questão também, já finalizando essa aula, essa videoaula, você também ser capaz de diferenciar, né, o pensamento religioso do pensamento filosófico, né, e poder aí argumentar essas ideias, né. Então, a partir de nossas aulas e de seus estudos, o que você aprendeu, né, da filosofia de Sócrates, né, desse grande sábio que não gostava de ser chamado de sábio, né. Tamanha era a sua humildade, embora sendo um gênio, né, de tamanha sabedoria, ele não queria ser intitulado sábio, até porque ele sabia que para ser sábio havia muito por conhecer que ele ainda não conhecia. Então, alunos, a aula, né, será justamente a partir desses questionamentos, né, de filosofia. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Muito obrigado.